pessoal, esse é mais um quadro de Direito Sem Gravata. Hoje eu estou aqui com o professor Anderson Leão Torres, ele que é advogado e coordenador do curso de Direito da Nassau Graças. O nosso tema hoje é sobre liberdade de expressão, para a gente falar um pouquinho sobre a liberdade de expressão e quais são os limites que existem no contexto da atual sociedade, né? Eu estou aqui com o meu colega João, que vai fazer a sua apresentação. Tudo bom, professor? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês. Prazer. Bom dia, professor, eu queria que você se apresentasse um pouquinho suas especializações. O senhor que é advogado e está como coordenador do curso aqui da Unidade das Graças, né? Bom, como o João falou, eu sou o Anderson Leão, né, coordenador aqui da Nassau Graças, já há 7 anos. Sou advogado, tá, especialista em Direito de Família e Sucessões e em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Tá? Atuo na advocacia militante nas áreas de família e trabalhista com consultoria com empresas também. Certo? E estou também como professor aqui da casa já há 11 anos. Muito obrigado, professor. Como nosso tema hoje é liberdade de expressão, é um tema que tem sido muito discutido ultimamente na nossa sociedade, né? Tendo em vista que existe uma certa dúvida do que se pode, onde são as limitações, quais são os limites e se existem esses limites, né? Da liberdade que a Constituição ela vem nos trazer. E eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para o senhor sobre um contexto geral mais da liberdade. A Constituição ela vai nos trazer o contexto de liberdade no capítulo do artigo 5, e ela vai dar essa equiparação da liberdade igual se tem ao direito à vida, ao direito à segurança, e vai trazer como um direito fundamental, um direito base, assim, de nós seres humanos. Como é que o senhor avalia esse direito e essa forma que a Constituição vem trazer a liberdade para nós? Bom, João, como a gente já vinha conversado, o direito à liberdade é um direito bem delicado, né? Porque ele abrange não só a questão da liberdade de expressão, mas a liberdade de ir e vir, tá? A liberdade de decidir algo sobre sua própria vida. E como você também bem falou, ele está dentro do artigo 5º, que são os direitos fundamentais. São os direitos maiores para a sociedade, tá? Também chamadas de cláusulas pétreas, que não podem ser mudadas com tanta facilidade. Mas no dia a dia nosso, é bem delicado a gente falar de liberdade de expressão, praticamente, né? Até onde vai esse direito de cada um? Porque a gente sabe que hoje em dia a gente vive numa sociedade controladora, uma sociedade onde existe muita discriminação, tá? Onde tudo pode gerar constrangimentos, e a gente tem que ter esse cuidado na hora do que vai falar, do que vai se expressar, do que pode expor e do que não pode expor, né? A gente tem um acesso à informação muito grande hoje com as redes sociais, o próprio Instagram, o Facebook, que ainda está aí na mídia. Então muitas pessoas às vezes se expressam no intuito de ofender alguém, tá? Às vezes querem até propor algo, mas termina afetando outras pessoas. Então a gente não tem como delimitar, a gente como pessoa não tem como delimitar até onde vai esse direito. Tanto que o judiciário hoje ele vem atuando bastante na questão do direito da liberdade de expressão, tá? Até que ponto o que você fala, o que você faz, o que você expõe vai afetar o outro, tá? A gente diz a máximo direito, né? O meu direito vai até onde o seu começa, tá certo? Isso. Então, a partir do momento que você diz ter o seu direito, meu direito não pode ali ultrapassar aquele muro. Então eu diria que esse é o limite, a partir do momento que ele não afeta o outro, tá? Legal, interessante, professor. E é muito interessante também porque com a chegada da internet, né, da tecnologia, isso aí se torna uma coisa, tudo ficou bem mais acentuado, né? Tudo ficou bem mais sensível de se debater, de se fazer. Então, na internet a gente precisa ter um cuidado a mais. Eu queria saber a opinião do senhor também em relação à liberdade da expressão, como é que a gente pode, que o Estado pode ver ela de uma forma mais explícita, sabe? Por ser um direito fundamental, por ser visto como um direito fundamental, e como é que o Estado pode controlar isso de uma forma que seja benéfica para ambos os lados. Veja, como eu falei, o problema está até onde essa sua liberdade vai afetar o outro, tá certo? A gente não sabe, porque eu não sei até onde vai o direito do outro. Eu não sei até onde ele aceita aquilo que a gente vai falar, tá certo? Hoje eu digo muito nas aulas, e no dia a dia as pessoas também,
que a sensibilidade está em alta, né? A gente tem que falar aquilo que o outro quer ouvir, não o que ele vai sentir, o que ele vai se sentir mal, o que ele vai achar de você, tá? A gente tem que falar aquilo que o pessoal quer que aceite. E as redes sociais realmente vêm, tá, numa facilidade de você se expor, de você se mostrar muito grande. E isso realmente pode afetar pessoas. E a gente tem que ter o cuidado na hora que vai expor algumas coisas que a gente tem em mente. Tá certo? Tem uma frase de um escritor que ele traz, que ele vem nos dizer que quanto mais democracia, mais liberdade de expressão. O senhor acredita que existe essa correlação de quanto mais democracia, mais liberdade de expressão, ou vice-versa, quanto mais liberdade de expressão, poderia haver mais democracia? Veja, a acentuação da democracia pode levar a essa exacerbação dessa liberdade, tá certo? Então, assim, a partir do momento que a gente vive numa democracia, onde eu posso me expressar, onde eu posso decidir alguma coisa, tá? A gente sabe que na nossa Constituição, falando já um pouco em política, o poder emana do povo. Tá? Então o povo ali ele tem voz. Mas, retornando ao que havia sido falado, até que ponto essa voz pode ir? Tá? Porque eu não posso chegar e ofender as outras pessoas, mas eu posso expressar aquilo que eu sinto. Tá certo? Então, assim, quem se sente mal pode buscar ali sua reparação, se assim se achar direito, mas eu não vejo opinião, tá, de você se expressar de acordo com o que é de direito. Você não pode atingir diretamente certas pessoas, né? Ou grupo de pessoas, porque a gente tem a questão de racismo, a questão da discriminação, e isso tudo a gente tem que levar em consideração, conhecendo do que se trata cada coisa dessa aí. Tá certo? Interessante. A gente elaborou um quadro de perguntas aqui. E quais os discursos que deixam de ser protegidos pela liberdade de expressão? Se é que tem algum discurso que deixa de ser protegido pela liberdade de expressão. Veja, como o senhor falou de alguns grupos específicos, né? Porque o direito ele também garante que haja igualdade, para todos haja justiça, igualdade, né? Então, se é que alguém pode ser protegido pela liberdade de expressão... Veja, todos os nossos direitos estão constitucionalmente garantidos. Está tudo na Constituição. A questão da religião, a própria sexualidade, tá? A cor, tá certo? Então, assim, a partir do momento que você não afete cada grupo desses, você pode se expressar da forma que bem entender. Grupo que o senhor fala cada minoria. Não diria nem minoria. Eu diria grupos específicos de pessoas que lutam por seus direitos. Tá certo? A gente tem grupos de pessoas de uma determinada raça que busca seus direitos. Estamos vivenciando agora o mês da consciência negra, tá? Que são pessoas negras que buscam o seu espaço na sociedade. Então a gente tem que ter muito cuidado quando vai se expressar sobre situações desse tipo. Tá certo? Então, assim, não afetando diretamente, você pode ter uma opinião própria da evolução da pessoa negra, você pode ter uma opinião de como essa pessoa vai adquirir direitos na sociedade. Por exemplo, se discute muito a questão de cotas para negros. Isso não é romper com a liberdade de expressão. Isso é uma opinião que cada um que vai interpor esse direito vai expor. Tá certo? Então, assim, mas tem pessoas que podem achar que você está indo contra aquele grupo. Né? Então, assim, a gente só não pode agir com discriminação, constrangimento, tá? Afetando esses grupos em específico. Tá certo? Legal. E existe outra frase que a mesma pessoa que falou sobre essa quanto mais democracia, mais liberdade de expressão, que ele faz uma outra ponderação de que a liberdade de expressão ela pode, quando exacerbada, apresentar riscos para a democracia. Quando o senhor acha, não temos limite, mas como é que o senhor avaliaria essa frase desse escritor? Veja, a gente vivenciou muito isso em política, né? A questão de exacerbar a liberdade de expressão em razão de uma democracia. Quando você exacerba, você passa dos limites, aparenta você querer deturpar
aquilo que está sendo posto constitucionalmente. Tá? Quando você quer impor aquilo que você acha sobre tudo, a sociedade vai entender como um abuso, tá? Como um ato atentatório à própria Constituição. Então você tem que ter muito cuidado quando vai expor uma opinião sua, quando você vai querer implantar algum direito que você acha por si só, sem a consulta de outros. Tá certo? Às vezes a gente quer impor opiniões, mas que não tem base. Ora, se eu falo aquilo que não tem base, eu estou falando algo sem fundamento. Tá certo? Então eu acho que a gente tem que ter primeiro, antes de tudo, conhecimento daquilo que a gente está falando. Tá certo? Porque sem conhecimento a gente apenas vai estar falando algo da boca para fora, algo que vai simplesmente afetar a sociedade, vai afetar as pessoas, vai sobrar para você mesmo, tá certo? E assim vai deturpar tudo que é grupo que está buscando aí seus direitos, tá? Mas voltando para esse ponto, como o senhor bem citou, precisa... Hoje a sociedade, as minorias, certos grupos, eles precisam de um espaço para defender a sua causa. E a internet hoje é um local assim que o pessoal, algumas pessoas costumam dizer que é a via de maior que mais passa gente, que mais tem pessoas ali. Então mais gente tem também para defender um ideal ou então para atacar um ideal. E na internet eu acho que ficou faltando a gente saber de fato algo substancial, até onde vai assim a liberdade na internet. Até onde é que eu posso ir com minha liberdade na internet? E até, tudo bem, aí a gente vem com aquela questão, a minha liberdade termina onde começa a do outro. Sendo que onde começa a do outro? Eu acho que esse é o importante, a gente salientar, sabe? A gente saber de fato. Isso é uma coisa que a gente nunca vai saber. Porque eu não sei quem é o outro. Qual o parâmetro, né, que a gente pode mas ter? Aí é que tá, eu não sei que tipo de pessoa eu estou lidando. Tá? Como o exemplo que eu tinha falado para vocês anteriormente, como professor, eu lido com 60, 80 pessoas dentro de uma sala de aula. Eu não conheço quem são aquelas pessoas. Eu tenho pessoas de vários grupos sociais ali dentro. Será que tudo que eu falar vai ser agradável para todos? Então eu não sei até onde minha palavra vai atingir algum daqueles ali. Tá? Mas eu tenho que saber me importar quando eu perceber que eu atingi aquela pessoa. Tá certo? Eu tenho que saber rever os meus atos quando eu perceber que eu atingi aquela pessoa. Então o papel da gente como cidadão é saber medir. Sim. Até onde foi aquilo que eu falei. Se você posta algo no Instagram, você tem uma mentalidade de onde aquilo vai atingir. Você sabe onde você quer atingir. E a gente vai lidar com todo tipo de situação. Tem gente que vai te cancelar, como se diz, né, no Instagram. Ah, está cancelado porque eu falei isso. Ah, mas você vai ser aceito por um determinado grupo. Tá certo? Então assim, a gente vai depender muito do outro lado. Porque eu não sei até onde aquela pessoa vai. Eu não sei o que é que ele aceita de mim. Tá certo? Então se ele tiver a força de expressão também, ele vai retaliar. E daí a gente vai começar a se deparar com um conflito. É onde surge o direito. O direito ele surge, não é para dizer qual é o meu direito, qual é o seu direito. Ele surge com o intuito de solucionar conflitos. Tá certo? Então a gente tem que ter esse cuidado para saber onde vai atingir. E até onde eu aceito. Tá? Será que tudo que falam de mim é uma ofensa? Ah, se alguém diz, você é careca, você é calvo. Eu posso me ofender, mas se eu sou calvo, eu vou me ofender por quê? Mas tem gente que se ofenderia. Ah, você é gordinho. Eu vou me ofender por quê se eu sou? Mas se a gente for partir desse princípio, acabou a liberdade de expressão. Não, porque mas sempre é verdade, alguém... Veja, sempre alguém vai achar ruim. Sim. Mas vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Que não tem um limite fixo. Porque eu posso achar ruim e o outro pode não achar ruim. Então a gente vai ter que entender para quem eu estou falando. E eu digo a vocês, quando estiverem atuando nas suas profissões, estiverem querendo divulgar algo, expor algo, saiba que é o público que vocês vão expor. Porque aí você vai ter sempre um controle naquilo que vocês estão tentando passar para a sociedade. Tá?
E acho que uma das últimas perguntas, já para encerrar, estava na STF, né, o julgamento do marco regulatório da internet, que ele visava dar uma responsabilização maior nas plataformas digitais por aquilo que era colocado lá, porque se acreditava que, por exemplo, ficou até famoso o caso de Felca, da utilização das crianças, daquilo que era inserido nas plataformas, de uma rede de pedofilia que existia dentro das plataformas e que as plataformas ganhavam dinheiro em cima disso, faziam engajamento em cima disso. E o STF trouxe à tona o julgamento do marco regulatório da internet, né, que é a lei que tinha sido aprovada no Congresso em 2014 ou foi 2015, e em específico foi julgado, né, o artigo 19 da lei do marco regulatório da internet, que trazia a não responsabilização das plataformas diante do que era postado nas plataformas e do que era divulgado lá. Como é que o senhor avaliaria essa responsabilização? Pode-se haver essa responsabilização na plataforma por coisas que terceiro postam, ou o senhor acha que avalia que não é positivo? Veja, se a gente for falar em direito de fato, né, a gente vai... Vocês fazem que período? Segundo, né? Vocês vão aprender no quarto período uma disciplina chamada responsabilidade civil, tá? Que a gente tem dois tipos de responsabilidades. A gente tem a responsabilidade objetiva e a responsabilidade subjetiva. O que é isso? Objetiva, tá, é diretamente daquele que promove o ato. Então, se a gente falar em redes sociais, quem é que promove o ato? A própria rede social, que hospeda alguns itens ali dentro. E subjetiva é aquele que faz o ato. Então, se alguém que está propagando um determinado serviço, uma determinada atuação na rede social, e ele coloca isso dentro da plataforma, a plataforma permitiu que ele colocasse. Então, a gente cabe sim falar em direito que existe a responsabilização dos dois. A responsabilidade objetiva e a responsabilidade subjetiva. Tá certo? É como a responsabilidade de alguém que contrata uma empresa de ônibus, contrata um motorista, e o motorista em alta velocidade mata alguém. Foi a empresa que matou? Não, mas foi a empresa que colocou aquele funcionário ali dentro que agiu de forma errada. Mas a empresa vai pagar por isso. Da mesma forma, é a rede social. Se eu tenho um Instagram que é criado por uma grande empresa, que é uma grande empresa, e ele permite que pessoas que cometam ilícitos propaguem seus serviços ali, ele está conivente com aquilo. Então também tem que haver responsabilização. Por isso que hoje a gente ainda encontra uma brecha grande no Instagram da não regulamentação. Tá? Porque ele está ali, porque ele ganha dinheiro com o que é bom e o que é ruim. Tá certo? Imagina se regular 100% o Instagram, não vai ter acesso mais a nada. Porque vai ter que ter muito cuidado. Tá certo? Para você ter ideia, um exemplo que ocorreu com uma certa pessoa, me procurou aperreada, uma menina, me procurou agoniada, dizendo que ela colocou uma foto de biquíni no Instagram e pegaram a foto dela e colocaram num site pornográfico. Colocaram a foto da cabeça dela e o corpo de outra pessoa. O que é que ela ia fazer? Ela ia atrás de quem? Ela ia atrás de quem colocou, porque ela não vai achar? Ou vai atrás da plataforma que permitiu que isso fosse posto? Mas será que essa pessoa que colocou também não seria responsável? Não concorreu para o fato? A minha pergunta foi, por que você colocou? Entende até onde vai? Então isso é bem complicado. Porque quem se permite também se fazer, eu digo sempre às pessoas, cuidado com o excesso de divulgação. O mundo todo tem acesso a isso. Ah, mas a conta é privada. Não. Quem quiser bloquear ali vai bloquear e vai achar. Vai desbloquear e vai achar. Então, a gente tem hacker que para fazer isso é tranquilo. Então tem que ter muito cuidado com o que se promove. Tá certo? Porque a responsabilidade é geral. Mas a gente tem que ter consciência de quem está colocando aquilo, né, divulgado e exposto para o mundo todo. Certo? Certo. Eu acho que é isso, professor. Acho que temos um episódio muito bom. Quero te agradecer a sua participação. Agradecer a todos que nos escutaram, estavam aqui nos acompanhando até o momento. Se você gostou,
segue nosso Instagram, nossas mídias sociais. O Instagram é Direito Sem Gravata, que a gente sempre vai estar postando algumas informações referentes à liberdade de expressão e como se portar e a utilização das redes sociais, né? Quais são os limites que a gente pode ter nas redes sociais, que ainda estamos todos descobrindo, né? Algo novo. As redes sociais, elas acho que são um caminho, uma porta da liberdade de expressão, né? Pode ser utilizada como fortalecimento da democracia, mas também ela também, infelizmente, abriu muitas brechas para muitos cometimentos de crime. É isso, professor. Muito obrigado. Obrigado também, pessoal. Continuem o belíssimo trabalho que vocês fazem, tá certo? Estão fazendo. Façam isso, é importante a divulgação. Levar um pouquinho de conhecimento, né, para esse pessoal aí. Bom, obrigado. Obrigado.